Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1228, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1228, atualizada. Primeiro jogo pelo Campeonato Paulista, Corinthians e Ponte Preta. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Corinthians, 2 empates e 5 vitórias da Ponte Preta. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians coluna 1. Segundo jogo pelo Campeonato Gaúcho, Juventude e Ipiranga. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Juventude, 6 empates e 3 vitórias do Ipiranga. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já o Ipiranga nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Juventude coluna 1. Terceiro jogo pelo Campeonato Paulista, Santos e Novo Horizontino. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Santos, 4 empates e 6 vitórias do Novo Horizontino. Já nos últimos 5 jogos do Santos nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quarto jogo pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Pouso Alegre. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Cruzeiro, nenhum empate e 2 vitórias do Pouso Alegre. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Pouso Alegre nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro coluna 1. Quinto jogo pelo Campeonato Paulista, Portuguesa de Desportos e Palmeiras. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória da Portuguesa de Desportos, 2 empates e 5 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos da Portuguesa de Desportos nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 2. Sexto jogo pelo Campeonato Gaúcho, Avenida e Grêmio. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Avenida, 1 empate e 6 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Avenida nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Grêmio coluna 2. Sétimo jogo pelo Campeonato Gaúcho, São Luís e Caxias. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do São Luís, 6 empates e 6 vitórias do Caxias. Já nos últimos 5 jogos do São Luís nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Caxias nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Oitavo jogo pelo Campeonato Baiano, Bahia e Jequié. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Bahia, nenhum empate e 1 vitória do Jequié. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Jequié nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bahia coluna 1. Nono jogo pelo Campeonato Gaúcho, Internacional e Novo Hamburgo. Nos últimos confrontos diretos nós temos 9 vitórias do Internacional, 3 empates e 3 vitórias do Novo Hamburgo.
Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Novo Hamburgo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Internacional coluna 1. 10º jogo pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Betim. Não há históricos de confrontos diretos entre as equipes. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Betim nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Mineiro coluna 1. 11º jogo pelo Campeonato Cearense, Ferroviário e Fortaleza. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Ferroviário, 6 empates e 8 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Ferroviário nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza coluna 2. 12º jogo pelo Campeonato Paulista, Noroeste e Bragantino. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Noroeste, nenhum empate e 1 vitória do Bragantino. Já nos últimos 5 jogos do Noroeste nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino coluna 2. 13º jogo pelo Campeonato Carioca, Flamengo e Portuguesa. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Flamengo, 2 empates e nenhuma vitória da Portuguesa. Já nos últimos 5 jogos do Flamengo nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a Portuguesa nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo coluna 1. 14º jogo pelo Campeonato Paulista, Mirassol e São Paulo. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Mirassol, 3 empates e 8 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Mirassol nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Mirassol coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.